Também o que merece muito a pena, na minha opinião, é um livro que não é tão recente como As Duas Raparigas Nuas, já tem uns anos. É a série Blast, do Manu Larsenet, que originalmente teve 4 volumes. A Aula dos Livros vai lançar em 2 volumes duplos. Neste primeiro volume temos os 2 primeiros, que é a Carcaça Gorda e o Apocalipse Segundo, são já aqui, publicados em 2009 e 2011, respectivamente. O terceiro e o quarto foram em 2014 e 2017. O Manu Larsenet já é conhecido dos leitores em Portugal, O Combate Cotidiano, o Relatório de Brodeck, A Estrada, e também creio que um ou outro livro foi publicado cá. Cosmonauta do Futuro. Exatamente, o Cosmonauta do Futuro. Que história é esta? É a história feita a preto e branco, com algumas cores usadas de uma forma muito peculiar, de um narrador nada fiável, grotesco, opulento, para ser simpático, uma personagem complexa, condenável, que pede compaixão e causa perplexidade ao mesmo tempo. É um tipo chamado Paul Zamancini, de origem polaca, 38 anos, antigo escritor de livros de gastronomia que se tornou num motorista e que num dia decidiu partir numa viagem. Apesar do fardo de viver com aquele corpo grande que ele tem, ele diz que consegue voar, percebe quem o acha repulsivo, e é uma espécie de bêbado funcional, não é? Quer dizer, tem esta ligação com o álcool que é um bocadinho... O Manu Larsenet, daquilo que nós conhecemos, publicado em Portugal, já sabemos que ele gosta de temas duros e fortes. Esta história é um inquérito policial. O Paul Zamancini está a ser interrogado pelas autoridades por causa de uma mulher, e ele vai contando a sua história com o seu vagar, não é? Isto de cada volume tem perto de 200 páginas e o Manu Larsenet aproveita aqui para ir da narrativa visual à troca de diálogos mais ou menos filosóficos ao seu ritmo, vai evoluindo a história ao seu ritmo. E o que é isto do Blast? O Blast é uma sensação que o Paul Zamancini descobre. O blast é a palavra que não tem grande tradução em português ou em francês, que é aquela sensação de depois de uma explosão, a onda de choque que vem depois de uma explosão e aquilo que pode provocar ao corpo por estar a presenciar essa explosão. Mas no caso dele é como se fosse uma espécie de... É uma espécie de revelação, não é? Que a pessoa tem, uma espécie de bem-estar que a pessoa sente momentaneamente, e ele depois vai querendo voltar a sentir isso ao longo da história. E ao longo desta história ele vai se cruzando com vários personagens com mais ou menos importância, uma história cheia de complexidades e contradições, uma viagem entre sonhos, pesadelos, realidades, imagens reais ou puras alucinações. Nunca podemos confiar a 100% naquilo que o Paul Zamancini nos está a contar, e há uma narrativa dura entre o poético, o violento e o muito grotesco. Não é uma história para estômagos fáceis, não é tão brutal como o Relatório de Brodeck ou A Estrada, mas obviamente não é uma história para toda a família para se ler no domingo à tarde, e mostra como o Larsenet tem um traço bastante versátil. A utilização das cores é surpreendente, tem textos muito fortes e há metáforas que são literais, não é? Nós vemos essas metáforas a acontecerem muito grotescas. Há ideias aqui curiosas que acho que também com o tempo vamos percebendo onde é que o Manu Larsenet quer chegar. Dizer só também que achei muito engraçada a forma como o Larsenet retrata aquela personagem de que nós não percebemos o que é que ele está a dizer, porque está a falar noutra língua, em sérvio, salvo erro. Acho piada a esse dispositivo, que não é novo, mas achei piada. Tu já conhecias esta obra antes de ser publicada em Portugal? Não, esta por acaso Só não. Tinha ouvido e nunca tinha lido, confesso. Pois, é como eu, e foi por causa do programa é que fui ler o integral. Todo. São 820 páginas. Puxa. É que isso fui... tudo de uma vez deve ser um bocado puxado, não é? Não, por enquanto ainda estou só nas 600 e tal, portanto já estou no terceiro livro. Eu confesso que eu não li os dois, este primeiro integral da Aula dos Livros. Eu li o volume 1 ontem e o volume 2 hoje, ou seja, com uma distância, porque no queria estar a ler isto tudo de cima. Eu já vou no terceiro volume. Aliás, já vou no quarto volume. Estou a iniciar o quarto volume. É uma obra que é mais cinematográfica do que literária, propriamente, não é? Uhum. Porque vive muito mais do grafismo. Mas tem bons textos.
Tu estavas aí a dizer que o Larsenet é muito negro, muito sorbático, mas o Larsenet começou por ser desenhar humor. Exatamente. Pronto. Aliás, o Combate Cotidiano ainda tem um desenho, tem um desenho autenticamente cartunesco. Também ajuda às cores, não é? É um livro muito solar comparado. Mas depois os textos já são uns textos muito introspectivos. Exatamente. Etc. E porque depois o que acontece aqui, e quando falamos também no relatório Broadbeck, na estrada, etc., há aqui sempre algo há sempre qualquer coisa por trás, não é? Aqui há ele que fugiu porque vai à procura do Blast. No relatório Broadbeck era o relatório que era preciso escrever. Na estrada é o pai que quer levar o filho. Há sempre qualquer coisa aqui por trás. Portanto, as obras dele têm sempre, no próprio Combate Cotidiano, havia toda aquela busca dele de saber o que é que queria fazer e não queria, se avançava, se não avançava, se tinha filhos, se não tinha filhos. Pronto. É uma obra que não é fácil, estavas a dizer, claro que não, que 820 páginas não é para ler no fim de semana. Isto não seria, e não seria, acho que não, qualquer obra não dá para ler assim. Há partes graficamente espetaculares, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do concerto de rock. Sim. Que é realmente fantástico, quase que parece que é outra, tem outra coisa que não é dali, cai mesmo ali assim no meio, com imagens espetaculares. Sim, nota-se que o Larsenet também deu muitas largas desafiou-se muito a si próprio, não é? Naquilo estava... Eu não sei como é que ele terá desenvolvido a história, mas talvez também tenha pensado, deixa ver o que é que isto vai dar, não é? Deixa ver para onde é que esta personagem vai. Não falando deste livro, mas falando da estrada, eu quando agora andei à busca sobre este livro, encontrei uma entrevista que ele deu sobre a estrada e que demonstra bem como é que ele funciona. A estrada, ele fez o livro da estrada porque foi não sei quem que lhe deu, ele ia para o hotel e deu-lhe o livro para ler. Sim. E ele não conseguia dormir e começou a ler o livro e leu o livro de rajada. E ficou a ler o livro de rajada e ficou obcecado em passar aquilo para desenho. Ele demorou 2 anos a fazer, desde que leu o livro até acabar o livro dele, sendo que ele teve obrigatoriamente... Ele não estava muito habituado, e aliás este livro do Blast fez isso, ele não estava muito habituado a fazer um desenho realista, mesmo apurado, digamos assim. Sim. E ele queria fazer... para a estrada queria fazer. Ele, inclusive, fala que descobriu um livro que era só expressões faciais, descobriu um livro que comprou, diz que passou horas e horas a fazer desenhos, a procurar ambientes, etc. Passou horas e horas a treinar a mão, a fazer as expressões, isto e aquilo, aquilo outro. Portanto, vê-se aqui que ele tem uma obsessão com as obras que faz e com aquilo que quer fazer. Sim, pronto. Sim. E a estrada é a prova disso. Pronto, eu depois de ler aquela entrevista, eu percebi perfeitamente qual é a ideia dele. Acho que, lá está, no Combate Cotidiano, digamos, um bocadinho aligeirar a vida, porque, quer dizer, aquilo, por um lado, aquilo parece que é uma vida caótica que o personagem tem, mas que tem de ser levada de alguma forma melhor, porque senão ele fica sozinho. Sim. Aqui é um indivíduo que, por ser disforme, por ser isto, por ser aquilo, tem uma vida realmente arrasadora e que lá está. Então porque é que se calhar o livro é preto e branco? Porque, para criar todo esse ambiente, não é? E depois temos a estrada que também é preto e branco. Sim. E o relatório Broadbeck, neste caso até é um preto e branco em que não é só de traço também, é preciso dizer isso, é um preto e branco em que o próprio preto tem um papel importante e depois também a junção com as outras cores. Parece uma parte das próprias vinhetas são feitas à aguarela diretamente. Pronto, nem sequer é uma mistura entre a aguarela e a ideia de passar a noite e o dia na história é muito importante, não é? E pronto, o livro tem uma série de personagens muito delirantes. Isto está meio caminho entre uma obra introspectiva e um policial. Sim, portanto, digamos assim, podemos encontrar tanto coisas de um lado ao outro. Mas é uma descoberta,
é uma descoberta. Não é para todos os leitores. Não é para todos os leitores. Mas que livro é que é para todos os leitores? Claro, há até o Asterix. Pode não ser para toda a gente. Pode haver pessoas que não gostem de gauleses. Mas é um livro muito específico para quem gosta de determinado tipo. Para mim, não é o melhor livro do Larsenet, mas é uma descoberta. Eu terei de ler o 3 e o 4 para ter uma opinião, mas gostei bastante do que li. Confesso que... E depois há aqui, daquela ideia que nós gostamos de trazer de vez em quando, frases para tatuar, há aqui algumas... A verdade é mais fácil de dizer do que de ouvir. A condescendência é uma característica comum a quem tem a consciência tranquila. Depois há aquela história que ele conta do Jacques Perrel. Quando ele se despediu da Ribalta, um jornalista visivelmente intrigado pela sua decisão perguntou a Brel do que fugia. Brel refletiu uns segundos cabisbaixo e depois, com o tom cansado de quem sabe ser necessário repetir constantemente as coisas, disse: quando alguém se move, os que estão parados dizem que foge. E só mais uma, que é a história da torradeira. Que ele é um tipo que é um caso mental peculiar e também foi hospitalizado, e ele conta às tantas, faz uma comparação em que diz: quando uma torradeira tem um defeito, deixa de ser uma torradeira para se tornar uma coisa estragada. Ninguém pensa em arranjar um lugar na cozinha para a coisa estragada ali continuar. Se não souber repará-la para lhe restituir a sua função original, descarta-a. Como não nos odiarmos quando, aos 8 anos, nos damos conta de que temos a mesma condição dos utensílios de cozinha. Enfim, é uma personagem complicada, complexa e, enfim, uma edição da Ala de Júlio. E lá está, e vamos falar outra vez do cinema, porque isto é um livro muito cinematográfico. Há determinadas alturas que aquilo quase que parece o guião quase de um cinema, com muitas imagens, sem legendas, sem nada, mas que nós conseguimos compreender toda aquela leitura que estamos a fazer disso. Ele consegue muito bem ter momentos de narrativa visual e de outros de diálogo, e ambos funcionarem bastante bem.